Entra no ar o informativo TV Câmara Maringá, 7 de agosto de 2014. Na sessão ordinária de hoje, os vereadores analisarão 9 projetos e 10 requerimentos de informação. Os destaques são: em segunda discussão será votado o projeto dos vereadores determinando ao Poder Executivo o encaminhamento dos materiais recicláveis às cooperativas e associações de reciclagem de Maringá. O projeto cobra também a manutenção dos direitos dos coletores de lixo e incumbe a Agência Maringaense de Regulação pela execução da lei. Em segunda discussão, será votado o projeto do vereador Carlos Mariucci, disciplinando o uso de prêmios ou créditos de milhagens aéreas obtidos com recursos públicos. A proposta é que estes benefícios sejam incorporados ao erário público e utilizados somente em missões oficiais. Também, em segunda discussão, será votado o projeto do vereador Jones Dart sobre a criação de um aplicativo chamado Maringá Online para smartphones e tablets, por meio do qual o cidadão poderá registrar ocorrência em logradouros, obras e serviços públicos de responsabilidade do município e encaminhá-los à administração municipal, se necessário. Este foi o informativo TV Câmara Maringá. Voltaremos ao ar na próxima terça-feira, a partir das 19 horas. Fique agora com a sessão ordinária e boa tarde a todos. A seguir, entre... Boa tarde a todos. Hoje nós estamos recebendo os alunos do Colégio Santo Inácio. Muito bem-vindos aí, acompanhados do professor Júlio, professor Thalisson. O professor Júlio é que esteve lá, Marius, na Escola de Formação, Arte e Cultura, Fé Política. Então nós vamos dar início à nossa sessão. Peço a todos que, por gentileza, se coloquem em pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para fazer a leitura de um texto bíblico, convido o vereador Carlos Mariucci. Livro de Jó, do capítulo 11, versículo 1 a 12. Deus conhece as pessoas falsas. Então, Sofar de Naamate tomou a palavra e disse: será que esse palavreado vai ficar sem resposta? O charlatão acabará tendo razão? Seu palavrório vai calar os outros? Vai ficar zombando sem que ninguém o repreenda? Você falou: meu comportamento é limpo, sou puro diante dos teus olhos. Ah, se Deus quisesse falar e abrir a boca contra você, se ensinasse a você os segredos da sabedoria, que são tão difíceis de entender, então você saberia que Deus perdoa parte de sua culpa. Por acaso você pretende sondar o íntimo de Deus? Ou penetrar na perfeição do Todo-Poderoso? Ela é mais alta do que o céu. O que
O que pode você fazer? Ela é mais profunda que o abismo. O que pode você saber? Ela é mais ampla que a terra e mais larga que o mar. Se ela se apresenta para prender e convocar o tribunal, quem poderá impedi-lo? Ele conhece as pessoas falsas e, sem fazer esforço, discerne o crime. É mais fácil um asno selvagem ser domesticado do que um idiota criar juízo. Palavra de Deus. Podemos retomar os assentos, abrindo o pequeno expediente, a primeira etapa da nossa sessão. O primeiro secretário, o vereador Tenente Edson Luiz, faz a leitura da ata da sessão que foi realizada no dia 27 de maio. Ata da sessão da Câmara Municipal de Maringá. Aos 27 dias de maio de 2014, reuniu-se em caráter ordinário a Câmara Municipal de Maringá, Estado do Paraná, com a presença de 15 vereadores. Às 19 horas, o senhor presidente declarou aberta a sessão, iniciando todos em pé com a invocação. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A convite do senhor presidente, o vereador Humberto Henrique procedeu à leitura do texto bíblico. Regimentalmente, o primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão ordinária, realizada no dia 3 de abril de 2014, a qual, submetida à discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. No prosseguimento do pequeno expediente, o primeiro secretário também efetuou a leitura das súmulas das matérias contidas no expediente recebido, assinando sobre o carimbo lido em plenário, cujo despacho final ficou para a posterior deliberação do senhor presidente. Passo seguinte, o senhor presidente abriu inscrição para os vereadores que quisessem usar da palavra no pequeno expediente. Não havendo orador inscrito para fazer uso da palavra, passou-se ao período da ordem do dia, quando o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do item primeiro. Projeto de lei número 12.937, 2013. De autoria dos vereadores Luciano Brito, Tenente Edson Luiz, dispondo sobre a obrigatoriedade da instalação de chuveiros automáticos sprinklers, como equipamento de prevenção e proteção contra o incêndio em casas noturnas, boates, casas de shows e estabelecimentos similares, em funcionamento no município de Maringá. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em terceira discussão. Item segundo, projeto de lei número 13.089, de autoria dos vereadores Luiz Carlos Pereira e Ulisses de Jesus Maia Cotecifas, instituindo o Festival de Skate no município de Maringá. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em terceira discussão. Item terceiro, projeto de lei número 13.046, de 2014, de autoria da vereadora Márcia Socrepa, instituindo a Semana Municipal de Prevenção e acidentes domésticos e dando outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão. Esgotada a pauta da ordem do dia, após agradecer a presença de todos, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, determinando por lavrada esta ata, que depois de lida e aprovada na forma regimental, será assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário. Está em discussão a ata da sessão. Toda a sessão da Câmara é feita uma ata registrando o que aconteceu aqui, e no início de cada sessão ela é lida e os vereadores têm que aprovar para ela ficar arquivada. Não há oradores, presidente. Em votação. Aí passamos para a votação da ata. Os vereadores votam, como vocês estão vendo, na frente deles tem um dispositivo eletrônico e sai lá no painel, sim ou não, na frente de cada nome de cada vereador. 13 votos favoráveis, excelência. Declaro aprovada a ata da sessão realizada no dia 27 de maio. Dando sequência, o primeiro secretário faz a leitura do sumário do expediente que foi recebido pela Câmara desde a última sessão. Sumário das indicações.
Indicação número 4.449. Autora, vereadora Carmen Inocente. Sugerindo a limpeza do bueiro existente na Rua das Acácias, no cruzamento com a Rua das Samambaias, no conjunto habitacional Inocente Vila Nova Júnior, Borba Gato. Indicação número 4.480. Autor, vereador Adilson Sintra. Sugerindo a limpeza dos bueiros existentes nas vias públicas no Jardim Diamante. Sumário dos requerimentos. Requerimento número 4.446, autora vereadora Carmen Inocente, solicitando que informe essa Casa de Leis qual foi o número de despesas acometidas pela leishmaniose no município de Maringá, no período compreendido entre janeiro de 2013 a julho de 2014, declinando o percentual de pessoas contaminadas pela referida doença por bairro, bem como se a administração dispõe de programa com a finalidade de promover a prevenção de leishmaniose e, em caso positivo, decline quais medidas vêm sendo adotadas para a consecução dessa finalidade. Requerimento número 4.477, autor vereador Belino Bravin, solicitando que informe esta Casa de Leis se a administração municipal deixou de fornecer cestas básicas aos munícipes que eram beneficiados com as mesmas. Em caso positivo, especifique quais bairros foram atingidos pelo corte das cestas básicas, bem como quantas famílias deixaram de receber o benefício. Requerimento número 4.481, autor vereador Adilson Sintra, solicitando que informe esta Casa de Leis se há previsão para a instalação de semáforos na Avenida São Judas Tadeu, no cruzamento com a Rua Pioneiro José Jacinto Maia, no residencial Copacabana. Em caso positivo, decline a data prevista para essa finalidade. Sumário dos projetos de lei. Projeto de lei protocolado sobre o número 4.444, autor vereador Belino Bravin, autoriza as pessoas que adquirirem lote de terras de novos loteamentos a efetuar o plantio de árvores de frente de seus lotes. Projeto de lei protocolado sobre o número 4.445, autor vereador Dr. Manuel Sobrinho, dispõe sobre a vacinação contra a hepatite A dos coletores de resíduos sólidos do município de Maringá. Projeto de lei protocolado sobre o número 4.473, autor vereador Carlos Saboia, determina a implantação de câmeras ou microcâmeras de áudio e vídeo em sistema GPS nas viaturas automotivas da Guarda Municipal de Maringá. Sumário dos expedientes recebidos diversos. Ofício número 2.695 a 2.697, 2.704 a 2.711, 2.714 a 2.726, 2.739 a 2.748, 2.750 a 2.752, 2.779 a 2.782, 2.784 a 2.787, 2.789, 2.791, 2.798, 2.799, 2.800 a 2.803, do secretário municipal de gestão José Luiz Bobo. Ofícios número 44, 45, 52, 53, 2007, 2008, 2064, 423, 437, 438, 656, 657, 664, 948 a 954, 955, 956 a 959 e 982. Ambos de 2014 do Ministério da Saúde. Ofícios 295 a 312 do Ministério da Educação. Ofício 372 de 2014 do Diretor de Programas Especiais de Infraestrutura Cultural do Ministério da Cultura, Germano Andrade Ladeira. Ofício 52 do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, Jair Bertocco. Ofício número 1366, 1381, 1387 e 1390 de 2014, do Secretário Municipal de Serviços Públicos, Wagner Musso. Esgotada a leitura do sumário do expediente recebido pela Câmara, nós, nesse momento, ainda no pequeno expediente, abrimos as inscrições para que os vereadores possam fazer os seus pronunciamentos.
Cada vereador, se quiser, se inscreve e pode falar por até 5 minutos para assuntos de livre escolha. Vereadores, vereadora Marli Martins, Carlos Mariucci, tenente Edson Luiz, doutor Saboia e vereador Humberto Henrique. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Marli Martins. Declino, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Carlos Mariucci. Aproveito para agradecer a presença do senhor Afonso Shiozaki, né, presidente da SEMA, demais diretores que vêm nos prestigiar. E a SEMA e o Festival Nipo Brasileiro tem tanta credibilidade na Câmara, né, que a Câmara já aprovou em primeira votação, sem nenhuma discussão, o projeto que hoje votaremos em segunda discussão. Vereador Carlos Mariucci. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos prestigia hoje, senhor Afonso, o professor Júlio, pesquisador da questão dos jesuítas, tivemos o privilégio de conhecê-lo já anterior, justamente por essa questão, e os alunos aqui do Colégio Santo Inácio, dia 31, o último, foi o dia de Santo Inácio, né? Nós estivemos juntos celebrando, até meu irmão, que é padre jesuíta, padre Sérgio Mariucci, estava aí, e pudemos ter o prazer de celebrar juntos com a comunidade de Santo Inácio, lá próximo do colégio. Nós, entre vários assuntos, senhor presidente, eu já vou estar aqui citando a Frente Parlamentar em defesa da UEM, em defesa da Universidade Estadual de Maringá. Então, deveremos instalar hoje, então deverá ser composta por vereadores sensíveis à relação de interdependência entre a instituição de ensino do município de Maringá. Ela terá como foco central a discussão sobre a autonomia universitária, prezando que esta seja sempre galgada em valores democráticos e de ampla participação. As defesas do grupo serão sempre produto dos entendimentos e encaminhamentos debatidos pelos diversos setores da universidade. Também constará na agenda de defesas o zelo pela qualidade de ensino, a adequação do campus sede para a atual demanda viária da cidade, conforme proposta aprovada pelos conselhos universitários e o amplo apoio às atividades realizadas pela universidade. Então, eu convido aqui, é uma frente parlamentar, então os vereadores que se sentirem sensibilizados à causa estão convidados. A princípio, a minha proposição, e o Ulisses também já se colocou à disposição, então convido a todos. Eu acho que nós não podemos deixar, o que tiver vereador vai se intrometer ou vai se meter na discussão da UEM. A UEM é patrimônio da nossa região e nós, vereadores da Câmara de Maringá, temos a obrigação de estarmos atentos a todas as ações da UEM. E nós temos uma discussão muito importante agora, que é a questão da transposição, e já está quase acordada. Até hoje eu estava ouvindo o prefeito falando na rádio, está já quase pronta, e então a importância disso, dos vereadores se colocarem e estarem atentos a todas essas situações. Vai ser um grande avanço, vereador Luiz Pereira, para a nossa região, para a minha região, para a sua região, para a região de todos nós que nos envolvemos ali, e já deverá começar já nesse mês ainda, a avenida que corta ali, que passa por baixo da UEM, que sai ali na Vila Esperança e vai lá e depois na sequência a Avenida Herval, que corta por cima. Então ali haverá uma grande mudança, uma grande transformação, e que vai mudar com a vida, não só de toda a comunidade universitária, mas de toda a comunidade em torno da UEM. E a UEM, né, é uma questão de mobilidade, de necessidade, e tem que ser feita da melhor maneira possível, com ampla discussão, e isso está acontecendo, e nós, enquanto vereadores, temos que estar atentos. Fora isso, tem outras demandas, tem agora as eleições da UEM. Nós não vamos interferir na eleição, mas tem uma discussão da questão interna, democrática da UEM,
E o nosso posicionamento é muito importante, porque a UEM reflete para fora da UEM. Então, não tem como... e aí o exemplo da UEM tem que ser dado. Por isso, nós lá defendemos a paridade na questão dos votos. Hoje é uma distorção muito grande entre o voto do professor, do técnico e do aluno, e a nossa defesa é para a paridade. Por isso, entre outros assuntos, a UEM é fundamental que esteja na pauta da Câmara Municipal de Maringá. Muito obrigado. Pois não, vereador Carlos Mariucci. Na nossa reunião da segunda-feira, nós definimos então os demais vereadores que integrarão junto conosco a frente parlamentar pela UEM. Vereador Tenente Edson Luiz. Excelentíssimo senhor presidente Ulisses Maia, nobres vereadores e vereadoras, senhoras e senhores aqui presentes, jovens alunos, professores, senhor Afonso, presidente da SEMA, meu nobre companheiro de exército, Armando Emori, boa tarde. Senhor presidente, eu pedi a palavra primeiramente para agradecê-lo pela indicação minha, juntamente com o nobre vereador Adilson, ao CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o qual fez a sua primeira reunião em data de hoje, com a presença de vários representantes que trabalham em defesa do meio ambiente. E acredito que esse conselho tem muito trabalho a ser feito por Maringá, diante do que nós observamos e que está posto aí na nossa cidade. E gostaria aqui de enaltecer e relatar aqui a pessoa do presidente, Dr. Rogel Martins Barbosa, foi eleito presidente do CONDEMA, juntamente com a vice Liliane Ripke Gaspar, que é do CREA, e também ficou como secretária Keide Oliveira, do Instituto Cidade Canção. E depois, no decorrer das sessões, nós estaremos relatando todos os membros que fazem parte desse conselho. E pelo que eu pude perceber nessa primeira reunião, a Câmara tem muito a contribuir com o conselho. E pelo que foi falado lá no passado, alguns vereadores que aqui ainda permanecem, segundo o relato, eles não tiveram o apoio devido, nobre vereador Barvinho. Eu acredito, eu falei para eles que nós estamos lá representando a Câmara, estamos lá também para defender a causa do meio ambiente. E coloquei também que de repente não foram convincentes o suficiente também para convencer os nobres vereadores de que aquilo era necessário para aquele momento. Então, nós vamos materializar os pedidos e na sequência não só trazer, mas de repente trazer os representantes das secretarias, os secretários e também o próprio conselho. E vale ressaltar que o conselho, ele é consultivo e deliberativo, e no entanto ele atua só como consultivo. Esse foi o primeiro questionamento meu. Se é deliberativo, então vamos fazer com que ele realmente faça acontecer e saia dali o seu devido valor. Eu estive durante 9 dias do nosso recesso visitando a região norte do Brasil. E hoje eu vi falar muito da região norte, mas hoje eu posso falar com propriedade porque eu estive lá e presenciei. E no decorrer das sessões, nobres vereadores, eu estarei passando para vocês um pouco do que eu vi em 7 estados que eu passei. Da questão da saúde, da questão da educação, da questão do saneamento. E digo para vocês que apesar do embargo do Paraná, nós ainda estamos muito na frente desses 7 estados que eu passei. Então, hoje nós temos argumento para falar sobre o nosso estado e para falar também sobre o nosso município. E a hora que eu relatar para vocês o que eu presenciei através de depoimento de médicos, de professores da realidade da região norte do nosso país,
vocês vão ver que nem tudo é do jeito que se aparenta ser. E a realidade vai ser posta. Para que nós possamos medir até que ponto o que se fala é o que se faz. Porque eu digo que a palavra comove, mas o exemplo é que arrasta. E isso nós temos que colocar aqui. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Dr. Saboia. Pois não, vereador. Com a palavra o vereador Humberto Henrique, último vereador inscrito para falar no período do pequeno expediente. Quem vai comandar essa recomissão, presidente? Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, quero cumprimentar o público presente, em especial os alunos e alunas do Colégio Santo Inácio. Minha filha é aluna lá também, está no 2º ano. E tem 2 professores aqui, o Júlio e o Thales, que também são professores da Letícia. Sejam bem-vindos na nossa sessão. Estão aí aprendendo um pouco sobre a Câmara, sobre o processo legislativo, sobre a função do vereador. E é importante já desde da escola estarem estudando esse tema exatamente porque vocês podem ser os futuros vereadores, né? E está aqui o Joaquim, que eu acho que é candidato a vereador mirim, né, Joaquim? Já está fazendo campanha aí, ó. O pessoal está apoiando ele. Queria cumprimentar o senhor Afonso e Mori, que estão representando aí a SEMA, sejam bem-vindos também. Na verdade, senhor presidente, eu queria retomar um pouco do tema da sessão passada. Foi uma sessão, do ponto de vista democrático, eu acho que muito bonita, porque teve a participação de muitas pessoas de vários segmentos, desde servidores públicos, cooperativas, cooperados, movimentos sindicais e também pessoas da sociedade civil, cidadãos e cidadãs que estavam preocupados com esse tema do lixo e estiveram aqui presentes. E parabenizar a imprensa também, que deu aí a cobertura daquilo que de fato aconteceu, da votação que houve aqui, dos prós, dos contras. Isso tudo faz parte do processo democrático. Mas queria salientar, senhor presidente, que eu vou fazer um estudo mais aprofundado com relação à lei que nós votamos. Aquele dispositivo que a vereadora Marli levantou, que aquela parceria público-privada deveria estar acompanhada de algum documento. A gente precisa aprofundar isso para ver se de fato, e eu entendo que havia essa necessidade, se de fato havia essa necessidade de ter esses documentos, nós não poderíamos ter votado. E se nós votamos, é um ato que pode ser anulado, e aí, claro, que pode ser anulado através de um mandado de segurança, através de uma liminar. É claro que isso a gente ainda vai estar estudando, mas dizer que a gente vai analisar, porque me preocupa muito a gente ter votado um projeto daquela magnitude, que nós vamos estar comprometendo os recursos públicos do município, e aí é o recurso público do contribuinte por 35 anos, sem a gente ter o conhecimento do que de fato vai ser implantado na nossa cidade. Qual tecnologia que vai ser implantada, quais vão ser os efeitos negativos, positivos. E nós não temos isso exatamente porque veio um projeto sem os estudos que deram origem a ele. Então, eu acho que a gente tem que ter essa tranquilidade, essa responsabilidade. E infelizmente até agora não recebemos todo o material que a gente solicitou. Alguns vereadores até na sessão passada disseram que vota porque confia. E eu, sinceramente, como vereador, eu voto naquilo que eu vejo. Se eu ver um documento que me prova que o projeto vai ser bom, eu aprovo. Se eu ver que não vai ser bom, eu não aprovo. E a gente tem feito isso. Mesmo como oposição, se a gente for analisar, de 100% dos projetos que vem do Executivo, mais de 80%, 90% a gente aprova. Existem aqueles pontuais que não tem como, que se a gente não tiver o conhecimento detalhado de qual vai ser o impacto para a sociedade, nós não podemos votar. Foi por isso que nos colocamos, e me coloquei, mais vereadores se colocaram contrários a esse projeto, exatamente por conta de não ter o conhecimento necessário, baseado em documentos, fundamentado em documentos, para poder ter a tranquilidade de votar. E
Tem a questão também do princípio econômico, né, do ponto de vista econômico, que eu entendo que quando você terceiriza, custa mais caro. Eu acho que a gestão pública ela tem capacidade, tem qualidade, tem pessoas que podem fazer e prestar um serviço público de qualidade com custo menor, porque ela não visa lucro. Ela não visa lucro, professor Tales, ela visa prestar um bom serviço para atender a população. Eu acho que o lixo a gente tem condições de prestar esse serviço como público, vai custar muito menos para os cofres públicos. E hoje até a gente está vendo uma entrevista, né, do secretário, que não garante que não vai aumentar a taxa, dizendo que vai aumentar em 7 milhões possivelmente o gasto com a coleta, e hoje o município arca praticamente com 10 milhões. Então alguém vai ter que pagar essa conta, então nós teríamos que ter todas as informações, para concluir, temos que ter todas as informações para a gente poder estar votando, mas reitero que vou estar estudando a viabilidade ou não de se entrar com esse mandato de segurança para tentar anular a lei que foi votada nessa Casa de Leis. Obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador Humberto Henrique. Encerramos, então, o período do pequeno expediente, entramos no período da ordem do dia. Antes, porém, peço a compreensão dos vereadores. A Câmara hoje ingressa aquele movimento maringaense a favor da instalação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná aqui em Maringá, né, liderado pelo CODEM. Nós aprovaremos um requerimento e também o Odiário faz a campanha para trazer essa faculdade, a Universidade Tecnológica Federal para Maringá. Então nós vamos suspender a sessão por alguns minutos e preciso convidar os vereadores para nós registrarmos aqui, a pedido deles, esse momento aí com a Câmara dando a aprovação ao requerimento para a instalação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então vamos nos posicionar aqui na frente para fazer o registro fotográfico.
Estão reabertos os trabalhos e entramos na ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura do primeiro item. Projeto de Lei número 13.246, 2014, de autoria do Poder Executivo, autorizando o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de convênio com a Associação Cultural e Esportiva Maringá, ACEMA, visando o repasse para o evento 25º Festival Nipo Brasileiro. Em segunda discussão, projeto de lei. Não há orador. Em votação. Pode falar, Luiz. Manda bem. 14 votos favoráveis, unanimidade. Por unanimidade, aprovado em segunda e última votação, projeto de lei 13.246/2014. E ao senhor Afonso Chiozaki e ao Armando Emori, receba da Câmara essa votação como reconhecimento à importância e ao trabalho da comunidade nipônica na nossa cidade. Muito obrigado. Tradição. Item segundo. Projeto de Lei Complementar número 1494/2014, de autoria do vereador Belino Bravin Filho, revogando a Lei Complementar 752/2009. Em discussão, item segundo. Não há oradores. Em votação. Treze votos, presidente. Aprovado o projeto de lei 1494/2014, de autoria do vereador Belino Bravin. Item terceiro e emenda. Projeto de Lei número 13.244, de autoria de vereadores, determinando o encaminhamento do produto da coleta seletiva às cooperativas e associações de catadores, a manutenção das características do trabalho e direito dos coletores municipais e dando outras providências. Está, emenda modificativa número 1. Emenda modificativa número 1. Autor, vereador Tenente Edson Luiz. O artigo 3º do projeto de lei número 13.244/2014 passa a vigorar com a seguinte redação. O Conselho Gestor do Programa Procatador e a Agência Maringaense de Regulação serão responsáveis pelo acompanhamento da execução da presente lei. Em discussão, projeto juntamente com a emenda. Vereadores Marli Martim, Tenente Edson Luiz e Humberto Henrique. A palavra, primeira vereadora inscrita, a vereadora Marli Martim. Senhor presidente, senhores vereadores, alunos e professores que participam da nossa sessão, é um prazer tê-los conosco. E também parabenizar o colégio pelo interesse e criado nos alunos para entender um pouco da vida pública. É importante isso. Quem sabe no futuro nós teremos políticos melhores, porque vocês já estão aprendendo desde cedo a entender melhor o que é a vida pública. Parabéns, professor. Pode ficar à vontade, vocês já estiveram aí, ok? Nós estamos discutindo as questões do lixo da cidade de Maringá. Já tivemos uma discussão grande em outras sessões. E hoje nós temos uma sequência para saber como fica a situação das cooperativas, dos catadores, também do lixo reciclável na nossa cidade. Eu quero dizer que, às vezes, nós tomamos uma decisão que, no momento, ela parece errada.
no tempo antigo, Moisés escolheu abrir mão do reino, do trono, de ser filho do rei, de ser filho da princesa, e foi para o deserto com os escravos. Parecia uma decisão absurda, mas foi uma escolha que ele fez. É uma escolha que durou anos de sofrimento, que talvez não foi reconhecida pela sociedade daquela época, mas uma escolha que teve uma consequência para a eternidade. E as nossas escolhas também têm essa consequência. As escolhas, às vezes, nos colocam em determinada situação boa ou ruim perante as pessoas com quem nós convivemos, mas são as nossas escolhas. E nós, como vereadores, temos a cada momento o direito de escolher. Escolher votar sim, escolher votar não, escolher não estar no plenário, escolher falar, escolher se calar. São escolhas que nós temos. E às vezes algumas escolhas nos trazem alegria, outras algumas tristezas. Escolhas são feitas por amizade, escolhas pelo poder, escolhas por interesse. Existem várias formas de escolhermos. E eu quero dizer que Moisés, que tomou aquela escolha que parecia absurda, estranha para a sociedade daquela época. Ele podia ser o filho do rei, frequentar todo o poder, usufruir do poder, mas ele escolheu viver com os escravos. Ele escolheu guiar os escravos, ele escolheu liderar esses escravos. Ele sofreu muito. Ele chegou momentos de desacorçoar, mas ele prosseguiu. Agora existe uma diferença. Nós temos uma noção de tempo, mas a noção da eternidade é diferente. Hoje, aqueles reis, aquelas princesas, aqueles príncipes não passam de algumas múmias guardadas lá no Egito. Múmias que não sentem, não falam, não entendem nada, são múmias. Mas Moisés não. Moisés está lá no céu, está lá usufruindo a eternidade, a consequência da sua decisão. Ele poderia ser mais uma múmia, mas ele escolheu a melhor parte. E a cada dia, como eu disse, nós fazemos escolhas, e as nossas escolhas têm consequências na nossa vida. E eu sei que nem sempre nós acertamos, porque nós somos humanos, e eu sempre peço a Deus para que me dê sabedoria para fazer as melhores escolhas. Para não fazer escolhas pelo poder, nem por interesses, mas fazer escolhas, sim, que sejam as melhores para a população da cidade de Maringá, que é a razão da existência da Câmara Municipal, que é a razão da existência do vereador. E eu quero deixar essa reflexão. Quanto ao projeto que nós estamos votando, eu quero dizer que, da mesma forma que nós questionamos pelo regimento interno alguns vícios de iniciativa, vícios de tramitação, esse projeto também, para mim, tem dificuldade, porque ele não observou que a legislação federal determina, principalmente a própria lei aqui dessa própria Câmara, que seria o envio ao Conselho Pró-Catador. Então, ele está ferindo uma legislação e aí já é um problema. O segundo problema, eu entendo, eu também tinha vontade de que acontecesse essa proteção das cooperativas e dos catadores, mas ela teria que ser uma proteção real.
uma proteção prévia, uma proteção total. E da forma como está, ele está apenas parecendo que protege. Ele está dizendo que apenas o coleta domiciliar, que nós sabemos que terá, nessa ideia que se pretende contratar, existirão ecopontos e outras formas, enfim, de beneficiar a empresa financeiramente e retirando esse trabalho das cooperativas. Então, como esse projeto prevê apenas o repasse parcial, e eu gostaria que fosse total, eu não posso votar favoravelmente a ele. E também porque ele não estabelece uma obrigação de reciclagem prévia e ampla e educação ambiental, de forma que o que nós gostaríamos é que houvesse a implantação da coleta seletiva primeiro, depois todo esse acerto com as cooperativas e depois até poderia ser efetuada a parceria público-privada, não teria, a meu ver, eu não votaria contra, mas desde que fosse apenas para a sobra do lixo, depois de tirado todo o lixo aproveitável, que hoje é uma grande riqueza para a sociedade e que nós temos leis nacionais que definem que elas devem ser encaminhadas para a economia solidária. Da forma que foi aprovado um projeto sem essa vinculação, sem essa proteção, sem essa prévia obrigação, eu não consigo votar um projeto que daí eu sei que não vai surtir o resultado desejado. Eu gostaria que realmente nós tivéssemos chegado num acordo, até conversando com o vereador que estava responsável, ele falou, vereadora, só essa palavra aqui, previamente. E eu disse, pois previamente mesmo é a palavra que eu não consigo abrir mão, porque eu gostaria que acontecesse antes, né? Porque muitas coisas na nossa vida, elas têm que acontecer antes, né? Nós temos que estudar, crescer, para depois arrumar um bom trabalho, enfim. É difícil inverter as coisas, e aqui foi invertido nesse assunto, e é por isso a minha indignação. Então, não consigo votar favorável a esse projeto, mas espero que realmente ainda nós consigamos de outras formas voltar a esse assunto. E eu creio que ainda existem formas, talvez nós perdemos uma batalha, mas a guerra não está vencida. E na guerra todas as armas são válidas. Nós continuaremos usando as nossas armas, embora pequenas, mas nunca se esqueçam que Davi venceu um grande gigante com uma pedrinha só. E, de repente, essa pedrinha ainda pode derrubar esse gigante. Muito obrigada. Marli, agora com a palavra o vereador Tenente Edson Luiz. Agradecer a presença dos amigos Geada, de Djalma, pioneiros de Maringá, pela presença prestigiando a nossa Câmara e também os demais maringaenses que nos honram com a presença. Excelentíssimo senhor presidente, Ulisses Maia, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, o nosso boa tarde. Senhor presidente, eu pedi a palavra para fazer uma referência a esta lei e também uma referência a essa emenda modificativa. Como disse o nobre vereador Humberto Henrique na sessão passada, nenhum vereador que tinha assinado se pronunciou sobre o projeto de lei. Nós temos um ditado que diz que o falar é prata e o calar é ouro. E hoje, como nós estamos vendo aqui várias referências bíblicas, eu também vou citar algumas. Na lei de Deus, nós seremos julgados pelo passado, pelo presente. E por aquilo que nós fizermos no futuro, poderá minimizar ou piorar a nossa situação.
Então nós não podemos viver só no presente. Nós temos que pensar no que nós fizemos também e no que nós iremos fazer para melhorar, visando corroborar com a fala da nova vereadora Marli. O que nós vamos fazer para colaborar para que isso melhore? Em Provérbios 16, diz: o homem, a mulher, pode achar a sua conduta correta, mas é Deus quem julga os pensamentos. Então, na sessão passada, nobre vereador Ulisses Maia, nobre vereadora Marli, que é da área do direito, eu me senti como se estivesse num júri. Um júri. Nós que somos do direito, num júri, ganha o advogado ou o promotor que fizer uma melhor representação. Aquele que representar melhor, ele convence melhor os jurados. Isso nós temos observado em vários julgados que ele realmente surte efeito. Quem assistiu Advogado do Diabo também viu isso. Então essas coisas, elas acontecem. O projeto foi colocado e foi solicitado na última sessão nossa, antes do nosso recesso, para que se fizesse um estudo e se verificasse algumas situações pertinentes. Eu vi na última sessão que os estudos não aconteceram. Porque o que se falou foi o que se falou no dia da propositura do projeto de lei. E quando eu faço a menção que o falar é prata e o silêncio é ouro, aqueles que nos acompanham, que estão acompanhando as nossas sessões, olha as duas últimas sessões antes do nosso recesso. Às vezes é melhor calar, porque o falar, nós podemos entrar em contradição. Às vezes falamos tanto que esquecemos o que nós falamos e entramos em contradição. Está gravado. Aqueles que quiserem, acesse o site da Câmara e veja. O que se questionava, num primeiro momento, era a falta de documentos, que foi bem dito aqui agora pela vereadora Marli. Se questionava a falta de respaldo para as nossas cooperativas. Se questionava a falta de segurança para os nossos coletores. Se questionava o projeto. Só que em nenhum momento do questionamento dos projetos, eu ouvi vereadores falar que esse projeto, ora aprovado, sobre o lixo, ele, além de passar pelo crivo da Câmara, que somos realmente fiscalizadores de direito, ele vai ter que passar, a pedido dos vereadores, por uma audiência pública. Não se falou da audiência pública. Ele vai ter que passar por uma licitação, ele vai ter que passar pelo crivo do Ministério Público, ele vai ter que passar pelo crivo do Observatório Social de Maringá, que é referência na América. Ele vai ter que passar pelo Tribunal de Contas. E ao final, ele ainda vai retornar para nós, porque nós vamos deliberar sobre o gasto em que vai ter. Porque a Prefeitura não pode gastar sem passar por nós. Salvo engano, está estabelecido na lei isso. Mas eu não ouvi referência a isso também. Então tem um caminho muito longo até a consumação desse projeto. E eu costumo fazer aquilo que eu falo. Eu disse que se tivesse garantia para as cooperativas, a qual está inserida dentro do Conselho Gestor Pró-Catador, se tivesse uma garantia para os nossos coletores, que estavam aqui poucos representados pela quantidade que existe, ao meu ver, deveria ter muito mais do que estava aqui, porque a matéria era pertinente a eles.
Então, eu vejo que nós temos ainda muito caminho a ser percorrido em relação a essa lei do lixo. Nós temos muitas searas a ser passadas. Só que isso não é interessante, por isso que eu falo que a nossa sessão estava parecida mesmo com o júri. Se falava de privatização, tinha que se falar da parceria público-privada. Também não se falou. Por que eu fiz referência da lei de Deus, que nós seremos julgados pelo nosso passado e pelo nosso presente? Porque muito bem disse aqui a nobre vereadora Marli, para os alunos que aqui estavam, que eles sejam representantes dignos e respeitados no futuro, e que esses que estão aí na mídia, condenados e passando por cima da lei, que sejam também julgados pelo passado e pelo presente. E que nós não esqueçamos que eles continuam aí. Não estamos aqui para falar de bandeira, mas acredito que todos sabem do que eu estou falando. E, no entanto, não tem referência. Parece que não fez nada, não aconteceu nada. Concordo novamente com a fala da nobre vereadora Marli. O Brasil vai pagar caro por algumas coisas que está sendo passada a mão. O nobre Joaquim Barbosa renunciou. A imprensa até agora não falou por que ele renunciou. Que os senhores façam uma meditação, por que é que ele renunciou? Quem substituiu ele? Quem irá substituir está fazendo o que ele estava proposto a fazer? Então aqui eu vejo que essa emenda que eu proponho e peço o voto dos senhores é para que esse assunto do lixo continue sendo discutido aonde está inserido os movimentos sociais, as cooperativas, as associações e também a secretaria, que é o Conselho Procatador. Que ele não pare aqui, que ele continue a ser discutido. E caso nós não consiga bloquear aqui, nós temos todos esses caminhos ainda a ser percorrido. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Humberto Henrique. Parabéns, muito bom. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, eu na sessão passada votei contra esse projeto e vou votar novamente, por entender que, me desculpem os vereadores que o assinam, mas é um projeto inócuo. Não vai resolver nada, porque o que está aqui, algo que está aqui já está implícito que vai acontecer, e o outro nós não temos poder, né, de legislar, que é com relação à garantia de direitos de servidores, porque a lei orgânica do município diz que a responsabilidade prerrogativa é do município. Eu só queria, me desculpa, tenente, é que quem fala depois tem essa possibilidade de analisar a fala do outro, e não vou querer fazer. Mas eu discordo quando o senhor fala que num júri quem representa melhor ganha. Eu acho que aquele que tem os melhores argumentos e aquele que tem fundamentado aquilo que ele está defendendo deveria ganhar. Infelizmente existe no judiciário, e nós vimos isso recentemente na decisão entre Pupim e Iene, que infelizmente o judiciário também é corrupto. E eu avalio que alguma parte do judiciário é mais corrupta ainda do que o legislativo e executivo. Porque nós, o legislativo, nós somos fiscalizados pela sociedade, pela imprensa, por nós mesmos, né, pelo Tribunal de Contas. E o judiciário é fiscalizado por quem? O executivo, nós fiscalizamos o executivo, o Ministério Público fiscaliza, o Tribunal de Contas fiscaliza, mas o judiciário também. Então a gente lamenta. E respeito o Joaquim Barbosa, mas eu fiquei muito, assim, lamentei a atitude dele, quando ele saiu, renunciou e se aposentou,
mas queria manter os cargos comissionados dele lá no tribunal. Os cargos de indicação política dele. É triste isso, quer dizer, alguém que prega a moralidade, a ética, brigou porque queria manter os cargos comissionados, que é de indicação política, que a gente fala, e não é por concurso público, que seriam demitidos, exonerados, ele queria manter lá. Então, até que ponto também, é aquilo que não o aflige, também ele tem essa... Concordo com o que ele fez, as ações que ele tomou e deveria tomar, mas assim, a gente entristece também por ver esse outro lado, tem uma partida. Não só por essa informação que você deu, esse senhor Vitória, que não merece o meu respeito, e que pediu aposentadoria, ele só saiu depois que conseguiu articular e garantir os seus lá dentro. Ele conseguiu. Conseguiu manter os cargos. E ele deveria estar junto com aqueles que ele ajudou a prender. Vamos voltar para a foto, presidente. Com relação, tenente, a esse projeto que está sendo votado aqui hoje, e Vossa Excelência disse com relação ao projeto, que tudo aquilo que foi questionado, que a gente pediu documento, eu pergunto, o que mudou da data do recesso, que nós tiramos o projeto, que nós queríamos o projeto na sua integralmente, e que mudou de lá para cá, para que os vereadores aprovassem o projeto que foi aprovado na sessão passada. Porque nós não recebemos os documentos que vão comprovar que a totalidade dos materiais recicláveis vão para as cooperativas. Porque o projeto que nós temos em mãos, que eles nos enviaram, diz assim: os rejeitos oriundos da unidade de tratamento mecânico-biológico deverão ser destinados para aterro sanitário classe 2A, devidamente licenciado. Já os materiais recicláveis, doutor Saboia, isso aqui que o senhor se atentou naquela vez que nós discutimos lá antes do recesso ainda, os materiais recicláveis poderão ser doados ou comercializados pela sociedade de propósitos específicos, possibilitando a geração de receita acessória. Quer dizer, não mudou nada de lá para cá. A lei que está sendo votada hoje, vereador Bravin, não garante isso, porque a lei está dizendo o seguinte, no seu artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal obrigado, o Poder Executivo Municipal, não a sociedade de propósito específico, obrigado a encaminhar o produto proveniente da coleta domiciliar seletiva às associações e cooperativas de catadores regularmente instaladas em Maringá. Quer dizer, então, não há nenhuma garantia de que a coleta seletiva, a coleta que essa empresa que ganhar essa parceria for fazer, essa lei não exige dela, tenente, que esse material vá para as cooperativas. Ela não garante isso. Aqui garante que o município mande, mas não que a cooperativa, não que a empresa mande. E o município vai mandar, porque eu entendo que a coleta que vai ser feita pelo município, eu entendo que essa sim vai para a cooperativa. Mas o que está em discussão não era isso. Então, isso que eu pergunto, o que mudou daquela discussão que nós fizemos antes do recesso para terça-feira, quando foi aprovado? Não mudou nada, tenente. Vereador, não mudou nada. Com relação, e uma outra coisa que nós temos que tomar cuidado, que o parágrafo 3º, que o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei Municipal Procatador, fala que todo projeto que diz respeito, direto ou indiretamente, à destinação dos resíduos sólidos, especificamente das coletas seletivas, deve passar pelo Conselho Gestor. E Vossa Excelência, tenente, é o conselheiro titular dessa Câmara e eu sou o suplente. Esse projeto que nós estamos votando hoje aqui, ele deveria passar lá também. E não passou. Nós não poderíamos nem estar votando esse projeto aqui hoje. Esse projeto correto era retirar ele e passar para o Conselho Gestor, sob o crivo do Conselho Gestor, para que ele pudesse dar o parecer dele. É uma lei que nós votamos aqui, e nós estamos passando por cima dela. Nós passamos por cima dela na análise do projeto da parceria público-privada, porque passou lá pelo Conselho Gestor, eles deram um parecer contrário, e isso não foi nem considerado aqui na votação. Então, quando... desculpa, né? Eu sei que depois que a gente fala, e até se o senhor quiser uma parte eu lhe darei, para não dizer que eu estou usando, mas quando a gente fala depois, a gente pode analisar, eu não vejo o que mudou de lá para cá para que a gente pudesse estar aprovando. Né? Nós não temos garantia nenhuma. A questão do impacto financeiro, até agora não veio. O vereador Bravin falou, Humberto, mas aí, eu concordo, vereador, que vai passar aqui, se tiver que aumentar a taxa, tem que passar pela Câmara.
Mas vamos considerar que faz o contrato, né, de 35 anos para essa empresa. E aí vai custar lá 30, 35 milhões e o município tem 15 e nós precisamos cobrar do contribuinte mais 15. E vem a taxa para cá. E nós não votamos a taxa. De onde vai sair esse dinheiro? De algum lugar, porque o município já assinou o contrato. Vai sair de outros investimentos. Vai sair do contribuinte de alguma maneira. São investimentos que poderiam ser feitos em outras áreas que vão deixar de ser feitos exatamente para cobrir isso. E por isso que eu questiono que nós deveríamos, quando a gente fala de primeiro implantar na cidade a coleta seletiva, né, 100%, para daí sim a gente saber o lixo que vai sobrar, os resíduos que vão sobrar, a partir daí você faz um estudo de viabilidade econômica e financeira de quanto vai custar para se destinar e tratar esse lixo. Aí ele vai custar muito menos do que vai custar agora, porque, segundo a informação, e a gente não tem esses documentos, infelizmente, segundo informações do seu Leopoldo, eles estão contratando a totalidade do lixo. Eles não estão considerando a possibilidade de que 20, 30, até 40% desse lixo pode ir para as cooperativas, pode ser coletado, pode ser reciclado, pode ser reutilizado. Então não dá, olha, sinceramente, por mais que tente colocar em argumentos para votar a favor, mesmo que depois tenha audiência pública, o que a gente pedia era o quê? Que a gente pudesse não votar ele por 10 sessões e nós fazermos audiência pública antes. Porque se a gente fizesse audiência pública antes, todos esses questionamentos estariam respondidos. A gente teria o conhecimento, vereadora Márcia, na integralidade desse projeto. Se tivesse respeitado o que está no nosso regimento também, que todo projeto que foi originado de um estudo, deveria vir acompanhado desse estudo, a gente teria essas informações e a Câmara poderia. Olha o ideal, infelizmente, é um sonho, que o ideal era isso. A Prefeitura manda o projeto com todos os estudos, a Prefeitura não quer fazer audiência pública, a Câmara é a protagonista, faz audiência pública, ouve todos os lados, e daí sim analisa, vamos votar, não vamos votar, é o melhor modelo, não é o melhor modelo. Era isso que nós sugerimos e propomos na sessão passada. Simplesmente isso. E aí, vereador tenente, mesmo que vai ter audiência pública, a autorização da Câmara já foi dada. Quer dizer, nós perdemos uma grande arma de depois tentar alterar esse projeto de alguma maneira. Hoje nós não temos mais isso, porque a gente já sabe que determinadas audiências públicas, recentemente aqui, ia ter uma audiência pública, mandaram o pessoal, infelizmente, os cargos comissionados, todos aqui com 1 hora, 2 horas de antecedência, lotaram essa Câmara, né? E aí a gente sabe que a audiência ela não é deliberativa, e aí a maioria, né, sendo deles, vai defender o que eles quiserem. Então nós perdemos uma grande oportunidade, sim, dessa Câmara ter feito a parte dela. Então, infelizmente, essa lei não atende e não garante nada, porque aquilo que de fato precisaria garantir. Eu acho que a coisa é muito mais ampla, né? Não é fazendo essa lei que vai resolver o problema. Nós tínhamos, para resolver o problema, foi isso que eu acabei de falar agora. Era uma iniciativa mais firme da Câmara e ela ser protagonista, chamar a audiência e exigir que toda a documentação de todo esse projeto, dessa parceria público-privada, de toda a tecnologia, o impacto financeiro estivesse à nossa disposição. Infelizmente não estava, e eu nunca vou votar, né, nos meus 10 anos, nunca votei e não vou votar sem ter conhecimento de toda essa documentação. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, vamos votar inicialmente a emenda modificativa número 1, vereador autor, tenente Edson Luiz. Em votação a emenda. Dez votos favoráveis e 4 contrários. Silêncio. Aprovada a emenda aditiva. Em votação o projeto com alteração imposta pela emenda. Vou votar no projeto. 11 votos favoráveis e 4 contrários. Aprovado o projeto de lei 13.244/2014. Tem a palavra pela ordem o vereador tenente Edson Luiz. Senhor presidente, senhores vereadores, só um adendo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque às vezes na imprensa sai meio diferente. Algumas pessoas passam diferente para a imprensa. Quando eu fiz a referência do júri, né, é um grande teatro. Mas, com certeza, nosso vereador, a argumentação
mais embasada é que vai ganhar. É um teatro, né, novo vereador Marli? É um grande teatro, mas a argumentação, a materialidade e os convencimentos é que vai ganhar. E a exemplo de fiscalização ainda no projeto, nós temos um exemplo aí que saiu essa semana, onde um órgão que eu não citei, que é o GAECO, prendeu um prefeito e 3 vereadores. Então pode escapar disso aqui, mas hoje tem muita gente fiscalizando, né? Então o GAECO também é um órgão fiscalizador, que a exemplo no Paraná tem feito um bom trabalho, o qual eu parabenizo. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem, vereador Dr. Manuel. Ainda sobre a fala da colega vereadora Marli, tem aqueles que passam passando e tem aqueles que passam ficando, né? As múmias ficaram, mas de uma maneira muito ruim. Moisés nunca vai passar. Ele ficará sempre. Ele está sempre, porque depois veio outros seguidores e ele continua. Outro exemplo de aquele que passa por aqui ficando e o outro passa passando é o caso de Jesus com o Pilatos. Só se ouve falar em Pilatos porque Jesus foi crucificado por ele. Jesus nunca vai passar, ele sempre vai ficar aqui nessa terra com a humanidade. Outro exemplo que eu citaria de pessoas que passam ficando é o caso do Machado de Assis. Quando ele era criança, que para estudar uma senhora mais rica do Rio de Janeiro, adotou como madrinha dele, para ajudá-lo no estudo, que eu li uma vez, não lembro o nome dela. Apesar de ser a mulher mais rica da época, ela passou passando. Mas o menino pobre do Morro do Livramento, que vendia doce para sobreviver, passou ficando. Na nossa história, no meio intelectual, Machado de Assis nunca passará. Ele ficará sempre na nossa memória. Então, tem aqueles que passam por esse mundo passando e tem os que passam ficando. Essa lição que eu tirei da reflexão da vereadora Marli. Muito obrigado. Com a palavra pela ordem, vereador Humberto Henrique. Senhor presidente, só, se o tenente me permite, é que lá no júri, né, o argumento mais forte acaba ganhando. Infelizmente, aqui a gente depende do voto e geralmente o argumento mais forte muitas vezes acaba não ganhando, tenente. Infelizmente. Peço ao vice-presidente que assuma a direção dos trabalhos, me secretário leitura do item 4º. Projeto de resolução número 829, de 2014, de autoria dos vereadores Carlos Remar Marius, Ulisses Maia, Luiz Pereira, Humberto Henrique, Belino Bravin, Tenente Edson Luiz, instituindo a comenda Dom Jaime Luiz Coelho. Em segunda discussão. O projeto de lei está em discussão. Vereador Carlos Mariussi. Com a palavra, o vereador Carlos Mariussi. Permita, senhor presidente, vou falar daqui mesmo, que é só uma lembrança, né? Até porque dia 5 último agora, uma sessão tumultuada aqui, mas nós, em primeira discussão, aprovamos, e agora eu peço, nessa segunda discussão, essa homenagem a Dom Jaime Luiz Coelho. Então, dia 5 último, nós já tínhamos citado, fez um ano que Dom Jaime, e nós perdemos Dom Jaime, nosso primeiro arcebispo de Maringá. E aí, então, a proposta dessa comenda, uma mais alta comenda agora passa a ser, com os votos de todos os vereadores, espero, a mais alta comenda para homenagear aqui os benfeitores da nossa cidade. Então, acho que é uma maneira justa de homenagear Dom Jaime, que não só no campo religioso, mas principalmente, eu digo principalmente com muita tranquilidade, ele foi um ator político na nossa região que
ajudou, e acho que quase tudo que nós, né, hoje nós falamos da universidade, de vários colégios, várias instituições, a própria TV Cultura, rádio, jornais, o Dom Jaime passou e deu a sua contribuição. Nada mais justo do que as pessoas benfeitoras dessa cidade sejam homenageadas com o nome deste grande homem que ajudou a construir Maringá, tanto na parte de formação religiosa, mas também, principalmente, na parte política. Então, a proposta dessa comenda, né, com o nome de Dom Jaime, eu acho que nada mais, um homem que viveu de maneira muito direta na construção, né, no poder, durante 50 anos ficou, e depois viveu mais um bom tempo, ainda articulando, trabalhando, sendo ouvido, né? Acho que articular não é bem a palavra certa, mas sendo ouvido. Então, acho que por isso eu peço a consolidação dos votos, para que a gente possa homenagear Dom Jaime, mas ao mesmo tempo, todo cidadão maringaense, benfeitor, que possivelmente um dia será homenageado com essa comenda, seja lembrado esse grande benfeitor de Maringá e toda a região. Muito obrigado. O projeto de lei está em votação. Quatorze votos favoráveis, unanimidade dos presentes, excelência. Declaro aprovado o projeto de resolução 829, de autoria de vereadores. Coloco a apreciação do plenário a inversão de pauta do item 19, pedido do nosso presidente, vereador Ulisses Maia. Item 19 versa sobre a moção de apoio ao CODEM, a instalação em Maringá, no campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nós colocamos então esse requerimento. Quinze votos, excelência. Item 19. Requerimento número 4.440, de autoria de vereadores, solicitando a aprovação de moção de apoio desta Casa de Leis ao movimento liderado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, CODEM, apoiado pelo Poder Executivo Municipal e pela sociedade civil organizada maringaense, reivindicando a implantação de um campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná em Maringá. O requerimento está em discussão. Vereador e presidente dessa casa, Ulisses Maia, excelência. A palavra ao vereador Ulisses Maia. Saudade de vir aqui para a tribuna, então eu peço a oportunidade de falar 2 minutinhos, mas é para a gente registrar historicamente que hoje a Câmara vive um momento importante. Os 15 vereadores, mais uma vez em ações coletivas, né, independente de cores partidárias, discute e aprova esse requerimento coletivo para colocar Maringá no mapa do Estado do Paraná em relação à Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Para os senhores terem uma ideia, senhoras, aqui não dá muito para ver, mas no mapa do Estado, a universidade está distribuída em vários municípios e Maringá ainda não foi contemplada. Para se ter uma ideia, né, nós temos em Campo Mourão, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Toledo, Santa Helena, Medianeira, Francisco Beltrão, 2 vizinhos, Pato Branco, Guarapuava, Ponta Grossa e mais de um na capital. Né? Ao todo, nós temos 13 campos da Universidade Federal do Paraná, 2.156 professores, 30 mestrados, 6 doutorados, 1.036 técnicos administrativos, 111 cursos de graduação e 32 mil alunos matriculados.
De certa forma, estamos aqui fazendo uma divulgação de uma ação do governo federal, mas não é isso que está em discussão. Está em discussão que é um projeto importante demais para o nosso país e a Câmara entra no movimento da cidade, que eu acho que isso é um aspecto importante. A sociedade civil de Maringá encabeçou o movimento para trazer para Maringá a Universidade Tecnológica Federal, né, do Paraná. O CODEM é o líder de todo esse movimento. O CODEM reúne todas as nossas entidades. E a Câmara, mais uma vez, não fica alheia e participa dando o seu apoio. Até porque, evidentemente, a vinda dela para cá terá que ser disponibilizado a área de terra e, para isso, a Câmara terá que aprovar. Então, nós já damos, né, o sinal para... Sim, com certeza. Nós damos o sinal de que a Câmara já estará favorável à doação, inclusive, da área necessária para vir à Universidade para Maringá. Tem a palavra pela ordem, o vereador Humberto Henrique. Obrigado, presidente. Só fazendo uma... A Excelência falou das várias universidades. Eu diria que nunca na história desse país criou tantas universidades federais. E certamente Maringá, eu acredito, vai ser contemplada e a Câmara está de parabéns por também, né, tá encabeçando o próprio diário e todos. E o CODEM, né, que tem, né, sendo protagonista nessa situação. Eu acho que quando a cidade se une, se organiza e a Câmara apoia, eu acho que nós vamos ter aí, certamente, a contemplação de uma universidade federal aqui na nossa cidade também. Obrigado. E exatamente nessa linha, para encerrar o pronunciamento aqui, fazer também o reconhecimento do Poder Legislativo a mais uma campanha comunitária assumida pelo Odiário, né? O Odiário, que nós homenageamos aqui recentemente pelos seus 40 anos, fez a campanha de reabertura do Parque do Ingá, né? Conseguiu abrir o Parque do Ingá, fez a campanha e faz ainda do Horto Florestal, ainda não está aberto, mas as obras necessárias para a abertura do horto praticamente estão concluídas. A ação em relação ao HU, atendendo solicitação do grupo de trabalho criado pela Câmara, eles também adotaram a campanha do Cine Plaza, né, de reabertura do Cine Plaza. São as que eu lembro nesse momento, que são as campanhas mais fortes, assinadas pelo Odiário e que deram certo. Então a gente aproveita também para, em nome da Câmara de Maringá, parabenizar o Odiário e que sempre continue fazendo essas campanhas comunitárias, que quem sai beneficiado, acima de tudo, é a população da nossa cidade. Muito obrigado a todos pela atenção. Pois não, Excelência. O requerimento está em votação. votos, senhor presidente. Declaro aprovado o requerimento número 4.005, aliás, 4.440, de autoria de vereadores, dispondo sobre a moção de apoio encabeçada pelo movimento liderado pelo CODEM, apoiando então o Poder Municipal e a sociedade civil organizada maringaense, reivindicando a implantação de um campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná em nossa cidade aqui de Maringá. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, o vereador Dr. Manuel. E pelas informações quentes que eu tenho, que já tinha também, antes desse movimento, já tinha também a informação que estava tramitando já, que viria essa Universidade Tecnológica, eu posso também já adiantar que virá para Sarandi o Instituto Tecnológico também. Em breve, talvez não concomitante, mas quando já estiver se instalando também, já vai começar a instalar em Sarandi o Instituto Tecnológico também. É uma notícia que eu fico à vontade para dar, porque eu sei que vai acontecer. Muito obrigado. Pois não, Excelência. Item 5º. Projeto de Lei 13.152, de autoria do vereador Carlos Mariucci, dispondo sobre a utilização de prêmios ou créditos de milhagens aéreas advindos de recursos públicos do município de Maringá. O projeto de lei está em discussão. Vereador Carlos Mariucci, excelência. Com a palavra, o vereador Carlos Mariucci.
senhores vereadores, senhoras vereadoras, torna-se cada vez mais usual que as principais companhias aéreas, numa política de atração de novos passageiros e de incentivo a viagens, oferecem premiações quando de aquisição de passagens. Existem duas modalidades de prêmio. Uma é calculada por trechos viajados e a outra pela soma de quilometragem aérea percorrida. Quando o passageiro acumula certa quantidade de milhas, pode emitir bilhetes de graça. Nos dois casos, o bônus pode ser usado pelo servidor público para fins particulares, uma vez que as passagens aéreas, apesar de pagas pelos cofres públicos, são emitidas em nome do funcionário, do servidor ou do agente público, né? Os prêmios ou crédito de milhagens oferecida pelas companhias de transporte aéreo são resultados de compras de passagens aéreas. Quando adquiridas pelo poder público, obviamente isso é feito com recursos públicos. Essas milhagens podem ser utilizadas para a aquisição de outras passagens aéreas, tanto como parte de pagamento ou como pagamento integral de passagem. A nossa proposição busca preservar a moralidade, impessoalidade e eficiência na administração pública, princípios consagrados pela nossa Constituição Federal. Diversos municípios já aprovaram legislações nesse sentido. Assim como em outros, existem projetos sendo discutidos. O Distrito Federal já regulamentou a matéria por meio da Lei 3.952, de 16 de janeiro de 2007. Ademais, o projeto de leis vislumbra a economicidade de verbas públicas, pois se transformando em lei possibilitará a geração de benefícios em passagens que serão utilizadas no interesse da administração pública. Então é isso, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Todos nós, aqui da Câmara de Vereadores, nossos colegas trabalhadores, nós enquanto vereadores, os agentes públicos lá do Executivo, tanto o prefeito, os secretários, ou trabalhador que precisa se locomover em defesa do município, ou trabalhando, né, ele se locomove. Porém, aqueles créditos de milhagem ficam para consumo particular. E a lei prevê, então, que se é dinheiro público, se está a serviço do município, essas milhagens ficam, então, para o município, para o setor da onde esse trabalhador, essa trabalhadora está prestando serviço. E aí, com isso, se acumulará uma economia razoável. Um colega vereador de Curitiba, que alguns anos atrás apresentou essa proposta, e o resultado lá tem sido extraordinário. Em Brasília também, no distrito, tem acontecido isso, e esperamos, com os votos dos senhores e das senhoras, a gente possa fazer aqui em Maringá dessa forma também. Muito obrigado. Não havendo mais vereador inscrito, em votação o projeto de lei. Treze votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado o projeto de lei 13.152, de autoria do vereador Carlos Mariucci. Item 6º. Projeto de lei 13.161, de autoria do vereador Dr. Manuel Sobrinho, alterando o artigo 4º da Lei 7.192 de 2006, que dispõe sobre o uso e a propaganda de produtos fumígenos e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei. Não há oradores, presidente. Em votação.
13 votos, senhor presidente. Aprovado em segunda votação, o projeto de lei 13.161, de autoria do vereador Dr. Manuel. Item 7º. Projeto de lei 13.170, de autoria do vereador Jones Dark, dispondo sobre a criação do aplicativo Maringá Online para smartphones, tablets e dando outras providências. Em discussão, o item 7. Vereador Jones Dark, silêncio. Com a palavra, o vereador autor Jones Dark. Senhor presidente, vamos falar daqui mesmo. Esse projeto, transparência acima de tudo. O vereador Humberto Henrique falou comigo aquele dia ali, mas o pessoal já sabe desse projeto, não vou tomar tempo não. Eu conto com o apoio de todos os vereadores, inclusive do presidente Ulisses Maia. Obrigado. Em votação, o item 7º. Quatorze votos, presidente. Aprovado o projeto de lei 13.170, de autoria do vereador Jones Dark. Item 8º. Senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra, pela ordem, do vereador Carlos Mariucci. Eu gostaria só de deixar registrado aqui, presidente, um requerimento feito de nossa autoria e aprovado aqui por todos os vereadores, pedindo aqui a questão da fila de espera, né, a transparência sobre a fila de espera por consultas especializadas. No ano de 2013, em dezembro de 2013, concluindo o ano, então, o que tinha na fila de espera. Então, a resposta da Secretaria de Saúde, que nos mandou hoje, então, 29.403 pessoas estavam na fila de espera agora em dezembro. E aí, discriminando aqui cada uma. Angiologia, 3.785 pessoas esperando. Dermatologia, 3.920. Endocrinologia, 3.669. Neurologia adulto, 4.809. Neurologia infantil, 1.472. Oftalmologia, 4.933. Otorrinolaringologia, 3.092. Reumatologia, 2.356. E urologia, 1.367 pessoas na fila de espera em dezembro de 2013. Eu acredito que essa fila, lógico, se modificou, porque já se passou 7 meses, né? Já teve modificação, mas não acredito que esteja muito diferente disso. Mas é importante, eu só quis registrar, porque a Secretaria nos passou, é real essa fila, né? E aí é onde nós podemos aí, então, pensar, conversarmos, debatermos, para ver o que é possível fazer para diminuir essa fila. Muito obrigado. Pois não, vereador Carlos Mariucci, realmente uma grande preocupação. Precisamos de refletir sobre isso. Eu quero pedir desculpas e registrar a presença. Ele esteve acompanhando a votação do nosso requerimento do posicionamento da Câmara em relação à Universidade Tecnológica Federal, o professor Marcelo José Alba. Ele é professor no campus de Apucarana, mas é quem está coordenando o projeto de implantação da universidade aqui em Maringá. Então, muito obrigado, professor Marcelo. Desculpa não termos mencionado o seu nome no momento aí do nosso posicionamento e sucesso nessa caminhada que será vitoriosa com toda certeza. Item 8º. Projeto de lei 13.183, de autoria do vereador Luciano Brito, declarando de utilidade pública o Centro de Recuperação Missionária de Cristo de Maringá. Em discussão, o item 8º. Não há oradores. Não há oradores. Em votação.
preto naquele filme. Muito mútuo, né? 14 votos, presidente. Aprovado o projeto de lei 13.183, de autoria do vereador Luciano Brito. Pela ordem. Tem a palavra pela ordem o vereador Luciano Brito. Não, quem pediu pela ordem? Jones Dark. Senhor presidente, gostaria de pedir a votação em blocos os requerimentos do item 10 ao 18, dispensando a leitura. Em votação, requerimento do vereador Jones Dark de Jesus para votação em bloco dos itens 10 a 18. Tem título da DVD médica, né, hoje? Tem. 14 votos, presidente. Aprovado o requerimento. Senhor presidente, pela ordem. Tem a palavra pela ordem, vereador Carlos Marius. Me perdoe tantas, mas é um direito do senhor. Acho que é importante a gente reforçar o convite. Todos os vereadores já receberam o convite, mas nós vamos homenagear daqui a pouco, às 18h30, o nosso querido Geraldinho do Cavaco. É um homem muito atuante em Maringá, e em várias frentes, não só na música, mas como trabalhador, e a importância dessa propositura do vereador Mário Verri, homenageando esse nosso amigo, esse companheiro de Maringá. Inclusive, recentemente, a vereadora Carmen propôs homenagem aos médicos, né? Homenagem não, aquela questão da lei, e o Geraldinho tocou e toca ainda junto com esses médicos, só lembrar, e que esses nossos amigos médicos, provavelmente alguns deles estarão por aqui, estarão também. Então, fica o reforço do convite a todos e a todas, e depois vai ser lá um grupo de amigos do Geraldinho, vai estar recebendo todos os vereadores e os amigos lá no Estância Gaúcha, lá na Estância Gaúcha. Então, quem puder ir, será um prazer, não só para nós que somos amigos dele, mas principalmente para ele, um homem muito simples, mas que tem um trabalho muito bacana em Maringá. Muito obrigado. Então fica reforçado, né, a convocação e o convite para que todos possam, se possível, permanecer logo após o encerramento da nossa sessão para a sessão solene em homenagem ao Geraldo do Cavaquinho. Item 9. Projeto de lei número 13.184, de autoria da vereadora Carmen Inocente, instituindo a política municipal de autossuficiência na produção de materiais de uso geral ou específico no município de Maringá. Em discussão, o projeto de lei. Vai explicar. Vereadora Carmen Inocente, excelência. Com a palavra, a vereadora Carmen Inocente, para falar sobre o seu projeto de lei. Senhor presidente, colegas vereadores, apesar de um pouquinho complexo, né, o projeto, eu nem ia falar isso, vereador Humberto Henrique, o texto do projeto, né, mas é um projeto bastante fácil, vereadora Márcia, e bastante interessante. Por quê? Tem como os princípios da política: economia, ação social, controle de qualidade, objetivos da autossuficiência, contribuir para a redução de custos de materiais de uso do município, que o município utiliza, capacitar e oferecer qualificação e requalificação aos beneficiados, aproximar quem produz e quem utiliza o material, atendendo melhor suas necessidades. A ideia do projeto foi porque nós temos principalmente, nós temos vários usuários do SUS, pacientes com Alzheimer, idosos com Alzheimer, pacientes portadores de câncer, que infelizmente utilizam alguns tipos de produto, vereador Saboia, como é o caso das fraldas descartáveis. E infelizmente tem muitos casos, comprovadamente, de pacientes que não conseguem adquirir o material e, infelizmente, acaba indo, né, para a assistência social e ninguém sabe quem é o pai, né? Se é a assistência social, se é a saúde, e a prefeitura acaba não disponibilizando esse material. A ideia principal foi essa,
fazer uma parceria, que o Executivo faça uma parceria com entidades assistenciais, adquirindo equipamento, e que as entidades possam produzir esses materiais, dando prioridade ao Executivo e, a partir daí, pode, inclusive, estar comercializando. Uma parte, nobre vereadora. Pois não, vereadora. Quero parabenizá-la pelo projeto. Quando estive à frente à Fundação de Desenvolvimento Social, hoje SASC, nós tínhamos, através do Núcleo Social, o fraudário, uma máquina de fazer fraldas descartáveis para a população. E era um programa do município. Então, é muito importante realmente o seu projeto, e eu acho que tem que dar certo, porque é uma maneira de atender a população. Então, vereador, inclusive, tem entidades que têm a máquina e estão encostadas, porque não tem utilidade nenhuma. E nós fomos verificar, nós conversamos com algumas entidades e elas têm interesse em estar fazendo isso, porque o custo para o município, ele diminui bastante. Nós fizemos uma pesquisa com as fraldas descartáveis e na última compra realizada pela prefeitura foi pago algo em torno de 31 centavos a unidade. Se fosse dessa forma, né, e o município, através das entidades, as entidades produzissem e repassassem ao município, esse valor cairia para 18 centavos. Então, realmente, se a gente pensar aqui no custo-benefício, não tem nem o que ver. Realmente, a gente teria que estar aprovando esse projeto e fazer com que o município realmente desenvolva. O município poderia entrar com a produção que é necessário, né, para fazer a confecção da fralda. Exatamente. A dificuldade das entidades. Exato. Então, nós conversamos com as entidades. Várias têm interesse. Inclusive, não são fraldas somente, né? São produtos gráficos, etiquetas, de costura, vereadora. Então, assim, vários produtos que poderiam estar sendo utilizados e que o município conseguiria uma economia imensa através deles, tá? Economia, controle de qualidade, que poderia estar acompanhando o serviço, tá? E principalmente desenvolver um trabalho social, envolvendo as entidades assistenciais da nossa cidade. E dessa forma, eu acredito que é benefício para todos e principalmente para os nossos usuários. Agora, pois não. Eu até, contribuindo com o seu projeto, poderia acrescentar que nós poderíamos apresentar uma parceria público-privada e que se interessasse, através das empresas e das entidades que têm interesse, começassem a fabricar essa fralda. No entanto, ela pode ser tão polêmica que também acabe tendo que ser levada para uma audiência pública que não compense tanto desgaste nessa parceria. Mas seria uma grande alternativa, porque se nós temos as máquinas todas aí sem utilização, alguém tem que assumir a liderança para poder fazer com que isso funcione. E se depender do público, é bastante complicado. O público é complicado. Muito obrigado. Obrigada pela contribuição, vereador. Agora eu queria falar um pouquinho, vereador Carlos Marius, em relação às filas de espera. É um problema aí que a gente acompanha há muito tempo, e é só para comunicar e falar ao senhor o que está sendo feito pela Secretaria de Saúde em relação a essa fila. Esses 29 mil que foi entregue em relação a 2013, na verdade, mais ou menos está da mesma forma. Só que o que está sendo feito, e eu estou acompanhando, porque trabalho lá de manhã, enquanto assistente social, porque estou vinculada ao setor de qualidade no atendimento. Primeiro, vereador Chicaiana, estou vinculada a esse setor para não ter nenhum tipo de atendimento, para não caracterizar, né, contato com a população, compra de votos. Então, assim, eu não faço esse atendimento. Fico na qualidade do atendimento. Estão sendo reunidos todos os diretores da unidade. Essa fila, vereador, é virtual, infelizmente, porque muitos já fizeram, né? Infelizmente, alguns desses já saíram por óbito, né? E muitos estão sendo encaminhados erroneamente. Então, a Secretaria de Saúde tomou por conduta reunir todas as diretoras das unidades. Está sendo feito um trabalho com todos eles estão revendo a fila, fazendo uma atualização, utilizando os ACS para ver se esses pacientes ainda se encontram em fila de espera e trabalhando o NASF.
O PSF, vereadora Márcia, por exemplo, a gente tem lá, vereador Saboia, os fisioterapeutas, os educadores físicos, os nutricionistas que podiam pegar aqueles pacientes que estão em fila de espera para endocrinologia, que a maioria a gente sabe que é diabético, são diabéticos, poderia estar fazendo um trabalho, os nutricionistas, com esses pacientes. Eles não precisariam estar nessa fila, vereador Marius. Infelizmente, a gente também está descobrindo que uma grande parte é por encaminhamentos médicos, doutor Saboia. Tá? Então, assim, está sendo feito um trabalho, né? O objetivo é diminuir a partir dessa atualização 40% dessa fila, vereador, porque trabalhar os pacientes que têm problemas de coluna, vereador, pegar os fisioterapeutas, educadores físicos, fazer um grupo de coluna na unidade de saúde, né? Então, tirar esses pacientes, aqueles pacientes que têm cefaleia, não precisam ser encaminhados para neurologista, todos eles. E é essa forma que acontece. Entendeu, vereador? Então, o que está sendo disponibilizado pela Secretaria? Os clínicos gerais estão autorizados a solicitarem exames de diagnóstico que hoje não são autorizados para os clínicos fazerem o diagnóstico na própria unidade de saúde e só encaminhar o paciente realmente em casos que precisam do atendimento especializado. Esse tipo de conduta está sendo feito, já está dando um resultado bastante interessante e a gente já está vendo realmente que está diminuindo essa fila. Né? Então, esse tipo de postura está sendo tomada, eu acredito que a gente vai conseguir realmente diminuir bastante. Por exemplo, vereador, caso de reumatologista. Nós não temos reumatologista credenciado. Nenhum reumatologista atende por R$10. Foi isso que nós solicitamos através do relatório da saúde, que aumente esse valor, que a prefeitura consiga aumentar e complementar esse valor para que nós possamos ter médicos credenciados para fazer esse tipo de atendimento. Então, a maioria desses pacientes, vereador Dr. Saboia que conhece bem, são pacientes com doenças crônicas que poderiam ser tratados na unidade, né? Lúpus, por exemplo, vai encaminhar para o reumatologista. Esses sim, com doenças bem específicas da especialidade. Então, oftalmologia, vereador, também estão negociando, que é um dos maiores aqui, né, números, mutirão de oftalmologia, porque hoje, realmente, passou de 40 anos, você tem que entrar numa fila para fazer, né, a acuidade visual. Acima de 65 anos, você já tem que entrar para fazer uma catarata. Então, isso tudo que está sendo analisado, a maioria a gente quer que seja absorvida pelo PSF, que realmente é o papel do médico da estratégia de saúde da família. É atender e resolver 80% dos casos que ele atende. Então, assim, a gente espera, vereador, realmente que essa fila aí mais uns 40 dias a gente conseguir pelo menos reduzir em 30%. E aí vão acontecer os mutirões para a gente limpar a fila de espera. Obrigada. Peço o voto favorável do projeto. Em votação, o projeto de lei. Favoráveis, excelência. 14 votos favoráveis. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 13.184, de autoria da vereadora Carmen Inocente. Em discussão, os requerimentos constantes da pauta da ordem do dia. Não oradores. Em votação. Votos, excelência. Aprovados os requerimentos dos constantes da pauta da ordem do dia. Período do grande expediente. Abertas as inscrições para os pronunciamentos. Mariucci, quem mais? Não vai falar porque vai perder. Tenente Edson Luiz e Humberto Henrique, excelência. Com a palavra, vereador Tenente Edson Luiz. Excelentíssimo senhor presidente, com a vossa permissão, gostaria de falar daqui mesmo. É só informar aos nobres vereadores que eu acabei de colher a assinatura de alguns vereadores para um requerimento que entrará na pauta da sessão de terça-feira, aonde hoje, durante a nossa reunião do Conselho do Meio Ambiente,
chegou a informação de que aquelas lâmpadas que foram rebaixadas, que foi referência em todo o estado, inclusive em outros estados, estão sendo retiradas e retornando ao que era antes. Então, exatamente aqui em Maringá, e temos parece que o Poder Executivo adquiriu algumas lâmpadas que é importada. E a preocupação é com a questão do meio ambiente, economicidade, durabilidade. Então esse requerimento vem de encontro a que os responsáveis nos informem se tal procedimento procede e qual que é realmente a postura ou o estudo para que isso aconteça. Então na próxima terça-feira nós estaremos colocando em pauta esse requerimento para que seja dado para nós as respostas necessárias. Obrigado. Com a palavra, o último vereador inscrito, o vereador Humberto Henrique. Declinando, não há mais oradores inscritos, encerramos a sessão, convidando novamente todos para daqui 35 minutos a nossa nova sessão, sessão solene de entrega de título de cidadania benemérita ao Geraldo do Cavalquinho, atendendo a propositura do vereador Mário Verri. Agradecemos todos que compareceram em plenário para acompanhar os nossos trabalhos ou que acompanharam pela televisão, pela internet. Tenham todos uma boa tarde.